Muito bem, eu quero cumprimentar a todos os telespectadores que, a partir deste momento, a Igreja Pentecostal Cristo Vive passa a apresentar o programa A Hora da Vitória. A Igreja Pentecostal Cristo Vive está localizada na cidade de Cumberland, no número 141 Bear Hill Road, 141 Bear Hill Road. E quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez é o pastor Alberto Borges. Aceitem todos a gloriosa e doce paz do Senhor Jesus. Todos são bem-vindos, né? Todos são bem-vindos de todas as religiões, aqueles que não têm religião. Todos são bem-vindos a participar conosco. E mais uma vez, eu com muito respeito, eu quero agradecer às famílias que nos escutam, esse pai de família, esta mãe, por nos dar essa permissão, né? De entrar na sua casa, aí, né? Porque se você está me vendo aí, é porque você consentiu, é porque você me aceitou, me deu a oportunidade de chegar até você com a mensagem da palavra de Deus e, logicamente, estaremos orando por vocês, porque aqui nós estamos aqui para abençoar, não é para amaldiçoar ninguém, não. Estamos aqui para abençoar e suplicar, rogar a bênção de Deus para a tua vida. Então, eu agradeço todas as famílias, todos de perto, de longe, aqueles que estão no recesso do seu lar, numa prisão, no trabalho, local de trabalho, por essa oportunidade que vocês estão me dando. Que Deus abençoe e recompense vocês ricamente. Estamos mais uma vez aqui para ler a Bíblia, a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz, né? O salmista, o grande rei Davi, diz: lâmpada para o meu pé é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é uma lâmpada, é uma luz para nos alumiar e nos dirigir e nos guiar pelo Espírito Santo, pelo caminho certo, o caminho que agrada a Deus, o caminho que nos leva a herdar o reino de Deus, a vida eterna, o caminho que nos leva a agradar a Deus, né? E nós agradando a Deus, nós sabemos que temos crédito com Deus e temos bênçãos de Deus, né? É o caminho para a cura, para a libertação, para a salvação. Tudo está registrado na Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, adquira uma Bíblia. Adquira uma Bíblia e comece a ler a Bíblia. A Bíblia, quando ela está fechada, é um simples livro. Mas quando abrimos a Bíblia, é a boca de Deus que se abre para falar conosco. Como um certo leitor que lia muitos livros, lia centenas de livros. Ele disse: eu tenho lido muitos livros, mas uma coisa diferente acontece quando eu leio a Bíblia. Eu não leio a Bíblia, ela lê a minha vida. Ela dá um raio-x, né, do meu interior e mostra realmente quem eu sou. Aleluia. Então, as letras da Bíblia Sagrada é diferente de outros livros, porque essa aqui é letra, ela tem vida. Ela tem vida, é viva a palavra de Deus. É isso que nós vem trazer para você. Não é a palavra do homem, não é um pensamento, não estamos aqui para filosofar, né? Mas estamos aqui para ler a Bíblia e meditarmos junto, amém? Eu quero fazer uma oração nesse momento, pedindo a bênção de Deus para todos os telespectadores. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade e suplico, meu Deus, a ti, em nome de Jesus, ó Pai, que a luz do Espírito Santo venha iluminar a mente, o coração daqueles ouvintes, Senhor. Tu conheces a cada um, eu não conheço, não sei, mas tu conheces, tu sabes, ó Deus, tudo sobre cada pessoa que estão nos assistindo, ó Pai. Tu sabes das suas necessidades, dos seus problemas, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando dificuldade no relacionamento familiar com seus filhos, esposa. Senhor, aqueles que estão angustiados, tristes, tu sabes até mesmo aqueles que estão sendo tentados a tirar a sua vida. E eu te suplico, Senhor, estende as tuas mãos de poder, perdoa este
esses nossos telespectadores, dá-lhe uma chance, uma oportunidade, restaura, levanta, fala ao coração deles, ó Pai, tem misericórdia daqueles que estão tristes, daqueles que estão angustiados, desesperados, sem luz, sem saber o que fazer da sua vida, Senhor. Mas Tu tens a resposta, Senhor, para cada um deles. Abençoa-os e inspira-nos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus que está registrado no livro de João. São João, capítulo 3. Nós vamos ler aqui a história de um homem que era um religioso, um mestre em religião, né? Era como um padre, como um ministro, como conhecimento que ele tinha. No entanto, ele não era salvo. Não era salvo. Naquele tempo havia muita gente assim, né? Eles eram religiosos, eles ensinavam religião com muita dedicação, com muito zelo, e, no entanto, não eram salvos. Hoje em dia também tem muitas pessoas zelosas pela sua religião, né? As suas tradições, e tem aqueles que até mesmo dentro dos templos ensinam a sua religião como sendo até mesmo uma porta para o céu. No entanto, nem eles mesmos estão salvos. E isso foi o caso que aconteceu aqui com este homem que era muito religioso, chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, ele tinha um grande conceito na comunidade judia, era um homem de grande projeção ali na sociedade judaica naquele tempo, hein? Um homem que era muito conceituado, muito respeitado, um homem que ensinava a religião ali no templo, né? No entanto, não era salvo. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus, que Jesus, filho de Maria e de José, estava andando por ali fazendo muitos milagres. Paralítico andando, o mudo falando, o cego vendo, morto sendo ressuscitado, pecadores quebrantados, chorando, arrependidos dos seus pecados. Ele ouviu falar de tudo isso e ele teve curiosidade de conhecer Jesus. Oh, bendito dia! Que esse foi o dia, né? É o dia que libertou ele. Glórias a Deus. Quem sabe você também tem essa curiosidade no seu coração, né? Talvez você tenha ouvido falar de Jesus. Talvez você tenha ouvido até falar, olha, Jesus curou fulano, cicrano, canceroso, libertou endemoniado, Jesus transformou a minha vida. Quem sabe você é como Nicodemos, uma pessoa muito boa. No entanto, não conhecia Jesus, não tinha salvação, né? Porque a Bíblia diz que sem Jesus ninguém tem salvação. Amém? Então eu quero ler o texto aqui e quero lendo aqui e conversando com vocês, tá bem? Muito bem. Estamos aqui diante da palavra de Deus no livro de João, capítulo 3, verso 1. Diz aqui: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Jesus está falando que havia entre os fariseus um homem. Se Jesus está falando que havia, é porque havia, né? Ele não está inventando historinha, não. Porque existiu esse homem na história. E entre os fariseus era a seita mais rígida, mais zelosa, mais tradicional no judaísmo, né? E ele era membro dessa religião, dessa seita dos fariseus, né? Havia duas seitas, a dos fariseus. Os fariseus acreditavam em espírito, em anjo, e também havia a seita dos saduceus, né? Os saduceus eles eram muito seculares, eles não acreditavam em anjo, em espírito, né? Mas Nicodemos, ele era membro e praticante e um mestre de religião ali, que ensinava a religião judia. Bom, aí diz aqui no verso 2, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aqui,
Não sabemos o porquê que Nicodemos ele procurou uma oportunidade à noite para ir ter com Jesus. Não sei. Talvez, quem sabe, porque Jesus era muito ocupado durante o dia e era difícil falar com Jesus durante o dia. Quem sabe à noite seria uma melhor oportunidade. Ou quem sabe também é porque aqui na Bíblia diz que os judeus já tinham determinado. Quem fosse ter com Jesus seria expulso das sinagogas. Então, talvez, quem sabe também, por essa razão, ele foi de noite ter com Jesus. O certo é que ele tinha curiosidade. E quando ele chegou, ele já chamou Jesus, né, de mestre. Né? Sabemos que tu és mestre, que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que eu estou vendo aqui, estou escutando falar, se Deus não for com essa pessoa. Então, esses milagres que você está fazendo, Jesus, isso indica que você é de Deus e que é enviado de Deus. Olha que coisa boa, hein? Nicodemos estava reconhecendo que Jesus era o enviado de Deus, né? Verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus falou uma coisa, Nicodemos falou gato, Jesus respondeu banana, não tinha nada a ver. Porque Nicodemos falou, ninguém, né? A afirmação de Nicodemos sei que o Senhor é de Deus e que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus falou outra coisa totalmente diferente. Jesus disse, respondeu Jesus, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, né? Como é que diz aqui? Deixa eu ver. Daquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Como é que pode isso aí? Ele não estava entendendo, né? Que Jesus estava falando da reconciliação com Deus. Quando o pecador se arrepende e reconcilia com Deus, ele nasce para Deus. Derruba-se uma parede que é chamada parede da inimizade, a parede da inimizade entre o pecador e Deus. E aí Deus aceita ele como filho. É desse nascimento espiritual que Jesus estava falando. Bom, como é que pode isso? Um velho como eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Verso 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora a coisa complicou mais ainda. Quem não nascer da água e do Espírito, né? A água aqui é o batismo nas águas. O Espírito aqui é o Espírito Santo, né? Que vem morar no coração do pecador arrependido e levar ele a uma comunhão com Deus, né? Esse é o novo nascimento. Quem tem o novo nascimento, ele passa a ter comunhão e relacionamento com Deus. E agora a coisa está complicada aqui para o lado de Nicodemos, né? Porque, Jesus primeiro falou, quem não nascer de novo não pode ver. Agora Jesus está falando aqui, quem não nascer de novo não pode entrar, nem ver e nem entrar no reino de Deus. Está um grande problema, hein? Esse era o problema do Nicodemos, é o problema de muitos religiosos, até mestres de religião dos nossos dias, né? Aí Jesus diz aqui no verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não se surpreenda, Nicodemo, de eu dizer para você que necessário é nascer de novo. Olha, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Um dia eu nasci pela decisão de duas pessoas. Você também que está me ouvindo,
Você um dia veio a este mundo pela decisão de duas pessoas, seu pai e a sua mãe. Esse foi o nascimento da carne, o nascimento físico, pela decisão de duas pessoas. Mas você já nasceu com o pecado original. Aquele pecado que Adão e Eva pecou, e o pecado passou para todos os homens e todos pecaram, diz a Bíblia. Então já nascemos com esse pecado original. Já nascemos inimigos de Deus, já nascemos afastados de Deus e precisamos se reconciliar com Deus. Então está falando, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Pode prestar bem atenção aqui, o querido ouvinte, que está falando Espírito com letra maiúscula e depois tem Espírito com letra minúscula. O que é nascido do Espírito, que é o Espírito Santo, é Espírito. A pessoa passa a ser uma pessoa espiritual. A pessoa passa a se relacionar, as barreiras que impediam ele de se comunicar com Deus, cai, que é a barreira do pecado, quando o pecador se arrepende. Então, lá dentro dele, a sua parte, que é o seu espírito, passa a ter comunicação com o Espírito Santo de Deus. Né? E essa pessoa passa a ter comunhão e relacionamento com Deus. Esse é o novo nascimento. Quem nasceu da carne é carne. Um dia você nasceu pela vontade do teu pai e da tua mãe. Agora, você precisa nascer de novo. É isso que Jesus estava explicando por Nicodemos. Um dia você nasceu da carne, pela vontade do teu pai e da tua mãe, Nicodemos. Agora você tem que nascer pela vontade de Deus, pela vontade do Espírito. Tá? Esse é o novo nascimento. Você tem que nascer da água, né? E tem que nascer do Espírito. O Espírito Santo, o arrependimento, o batismo nas águas, que é do arrependimento. Né? Não te surpreenda de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Né? Verso 8. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito, ele vai ter essa grande bênção de Deus, que é o quê? O Espírito Santo dirigindo a vida dele. Jesus disse, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará, disse Jesus, que o Espírito Santo vos ensinará. O Espírito Santo há de te consolar. O Espírito Santo vai te convencer do juízo do pecado. É aquela pessoa maravilhosa, é aquela pessoa mais amigo que a pessoa pode ter nesse mundo, é o Espírito Santo de Deus habitando dentro da sua vida. Esse é o novo nascimento. Talvez você não teve essa experiência ainda, mas a oportunidade está aí, olha, para você vir a Deus, entregar sua vida a Jesus, pedir o perdão dos seus pecados, nascer de novo e ter uma vida de salva, uma vida de comunhão com Deus. Glórias a Deus. Essa é a oportunidade que Deus está dando para você. Aí nós vemos aqui no diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Verso 9. Nicodemos ainda estava sem entender, né? A cabeça dele estava rodando, porque ele a vida toda ensinou religião. Nicodemos aqui no verso 9 diz, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Ele já tinha falado, como é que pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Como é que pode ser isso? Olha, aí Jesus diz assim, verso 10. Jesus respondeu e disse, tu és mestre aqui em Israel e não sabes o que é isso? Você não ensina a religião para todo mundo aí? Fala de Deus para todo mundo e não sabe o que é isso? Né? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Pode ver aqui que Jesus fala no plural, né? Porque ele diz, eu e o Pai somos um. Ali estava o Pai, o Espírito Santo e ele, né? E também os seus discípulos. Verso 12. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus está falando, ninguém subiu ao céu. Só eu, né? Que vim lá do céu. Aqui diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Houve um acontecimento no deserto, quando o povo atravessava o deserto, quando Moisés tirou o povo do deserto, que houve lá um castigo de Deus, lá, milhares e milhares de cobra, um monte de cobra, ali uma peste de cobra, e mordia toda a gente. E muita gente estava doente, muita gente estava morrendo. Então Deus deu orientação para Moisés que levantasse uma estaca e pusesse uma cobra ali na estaca, uma cobra de bronze, né, de metal. E todas as pessoas que eram mordidas por aquela cobra, quando olhava para a serpente, o veneno da cobra, aquele veneno, né, perdia o seu efeito. E a pessoa era salva. Isso tinha acontecido já há mais de 1000 anos. Quando Jesus falou isso, esse evento aconteceu mais de 1000 anos, né, atrás. Agora Jesus diz que aquela serpente que estava ali, ali pendurado naquela madeira, já representava ele morrendo na cruz. Assim como as pessoas que olhavam para a serpente na cruz, o veneno perdia o efeito no seu corpo e a pessoa era salva da morte, assim também, quem olhar para Jesus, o veneno do pecado perde o efeito na vida da pessoa. A pessoa é perdoado, é salvo. Quem olhar para Jesus, arrependido dos seus pecados, entende? É isso que Jesus estava falando. Jesus estava evangelizando um padre lá, um mestre de religião, hein? Estava explicando para ele, ó. E Nicodemos sabia muito bem dessa história. Aí Nicodemos, então, começou a compreender a coisa aqui. Então, e como verso 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, quer dizer, eu também seja levantado lá naquela cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Como aquele povo que olhava para a serpente não perecia, ficava bom, ficava curado. Também quem olhar para Jesus, quando é levantado naquela cruz, morrendo por nossos pecados, né? Ele também não vai perecer no fogo do inferno, perecer com os seus pecados, mas vai receber o perdão de Deus e a vida eterna. E aí Jesus continua evangelizando Nicodemos, verso 16. Olha que maravilha, ouvinte. Olha o que Jesus disse para o mestre de religião. Porque Deus amou o mundo que aqui Jesus está se referindo é o mundo, humanidade, homens e mulheres. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, isto é, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18, as palavras de Jesus. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus, unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Nicodemos, né? E os homens amaram mais as trevas aqui é a vida do pecado, do que a luz, do que a verdade, do que a justiça. Os homens, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Nicodemos, e os homens amaram mais as trevas, a vida do pecado, do que a vida de luz, porque as suas obras são más. As obras desta humanidade aqui, né, são muito mal. Nós estamos vendo o que está acontecendo neste mundo. Verso 20, meu querido que está me ouvindo aí, olha só. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Né? Todo aquele que está praticando o pecado, ele aborrece a Deus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Olha, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por que muita gente não quer vir para a igreja, não quer ler a Bíblia? Porque sabe que muitas coisas que ele faz estão erradas e vai ser reprovado. Então não quer luz na vida dele, quer ficar nas trevas do pecado. Isso é a maioria. Espero que você que está aqui me ouvindo não, né, tome uma decisão hoje de querer luz na sua vida. Né? Olha o que diz aí, ó.
Verso 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? Então, tem pessoas que têm sede da verdade. Às vezes não conhece a verdade, mas tem sede da verdade, vive numa ignorância. Mas Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que Deus está dando a oportunidade, através da pregação, para que você não fique na ignorância das promessas de Deus, né? Porque muitas pessoas sofrem por não conhecer as promessas de Deus. Deus tem muitas promessas, né? Vive numa ignorância completa. Então, hoje, por isso Deus preparou esse programa para que você tenha essa oportunidade, né? De receber mais luz na sua vida, se é que você está querendo verdade, justiça, pureza de alma, de coração. Será que você realmente quer o perdão dos seus pecados? Você quer luz na sua vida? Você quer bênção de Deus na sua vida? Então você vem para Jesus. Agora, tem pessoas que talvez já até desligou a sua televisão, né? Tem pessoas que o que está ouvindo aqui, entra por aqui e vai sair por aqui. Ele não quer nada com Deus, não quer nada com a Bíblia, porque ele não quer ouvir a verdade que as suas obras que ele pratica está sendo reprovada por Deus. E que ele não vai entrar no reino de Deus e nem muito menos ver, nem entrar, nem ver o reino de Deus. Que não seja esse o caso do meu ouvinte, né, que está aqui. E assim nós podemos ver, termina aqui o diálogo, está registrado aqui no livro de João, entre o mestre de religião Nicodemos e Jesus. Termina aqui. Mas em outros capítulos nós podemos entender que realmente Nicodemos se converteu, se arrependeu e creu em Jesus. E a sua vida recebeu luz e a salvação. Nós podemos ver, uma vez que Jesus estava sendo condenado e julgado, e Nicodemos vai lá e defende Jesus. E quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o senador José de Arimateia pediu para Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos deu o corpo de Jesus para Pilatos para ser enterrado. E a Bíblia diz que Nicodemos preparou muitas especiarias, perfume, que era os costumes dos judeus, e levou na sepultura de Jesus quando Jesus foi sepultado. Então isso indica que Nicodemos creu em Jesus e foi salvo e se tornou um discípulo de Jesus. E você também pode se tornar e ser um discípulo de Jesus, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, aquele que foi levantado lá na cruz, né? Que olhando para ele, você vai receber o perdão dos seus pecados, e o efeito desse veneno maligno da serpente lá que enganou a Eva vai ser desfeito, né? E você vai receber o perdão dos seus pecados. E eu convido agora você a nascer de novo. Eu convido agora você a nascer de novo. Amém? Primeiro passo, arrependendo e crendo em Jesus, entregando a sua vida a Cristo agora. Aí aonde você está, você pode fazer isso agora mesmo. Diga comigo aí, repita a oração dizendo: ó Deus, fala em voz alta, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Perdoa os meus pecados. Não posso salvar a mim mesmo. Eu preciso do Salvador. Eu venho a ti e creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. E eu entrego a ti a minha vida para ser um seguidor da tua palavra. Ajuda-me, a partir de hoje, ser uma nova criatura. Em nome de Jesus. Abençoa todos os nossos telespectadores. Alcança aqueles que estão enfermos, Senhor, curando essas enfermidades. Leva embora esta dor, esta obra maligna, essa perturbação. Em nome de Jesus nós repreendemos, nós expulsamos em nome de Jesus. Dai um dia, uma noite abençoada para todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.